Então vamos lá, né, para a nossa segunda parte da aula de hoje. São 8 horas. Até aqui entendo que esteja tudo ok, né? Que não tenham surgido dúvidas. Se surgirem, aproveitem agora para tirar essas dúvidas. E aí a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês de novo. Aí agora sim, tem aquelas aulas que eu já indiquei e tem as aulas que vocês têm que assistir também, né? Preferencialmente antes de amanhã. E aí vão ter as aulas que eu vou deixar indicadas a partir de amanhã para assistirem ao longo da semana até as próximas outras 2 aulas de segunda e terça-feira. Tá? É importante mesmo, só reforçando que vocês assistam essas aulas que estão na plataforma, que quem assistiu já conseguiu fazer um acompanhamento melhor da aula de hoje e já percebeu temas que nós trabalhamos lá naquelas aulas. Características e habilidades empreendedoras é uma das aulas, aula de startup, persona e planejamento ali estratégico. A gente vai só até as 9, tá? A gente começou às 6h30. Aí hoje a gente vai das 6h30 da tarde, né, até as 9 horas da noite. E amanhã é das 7 horas da noite até as 9h30 da noite, tá? Então agora nesse segundo momento, né, nessa segunda parte da aula, a gente vai trabalhar definição do negócio do cliente e o mundo hoje, a economia, as preferências, como que estão. É o nosso capítulo 2, digamos assim. Qual é o seu negócio? O teu empreendimento é o sonho da tua vida hoje? Em que mercado que você atua? Você realmente vende o quê? O que você promete você está entregando? E qual que é o seu público-alvo? Você sabe responder essas perguntas? São 5 perguntas. Sabe responder elas? A gente vai trabalhar em cima dessa definição do que é o nosso negócio, o que ele pode ser. Eu trago o exemplo aqui da Red Bull. A Red Bull, aparentemente, vende energético, latas de energético. Só que o negócio estratégico da Red Bull é patrocinar o ser humano fazer coisas impossíveis. Então, ela pega o dinheiro lá que ela vendeu as latas de Red Bull e vai patrocinar saltos de alturas extremamente altas. Alturas extremamente altas. Complicado, né? Vai patrocinar Corrida Maluca, vai patrocinar Fórmula 1, Fórmula Truck, eventos de caiaque. Então, assim, tudo que for radical se conecta com a Red Bull. E aí ela vai lá e patrocina, ela vai lá e chama atenção a partir desse patrocínio. Então, quando a gente vê Red Bull, a gente já sabe que aquilo ali é um esporte. A gente tem a associação muito mais forte da Red Bull com esportes e coisas incríveis, impossíveis, né? Do que com a própria lata. E aí, quando você lembra da propaganda da Red Bull, o que a Red Bull diz? Red Bull te dá asas. Por quê? Red Bull patrocina coisas impossíveis. E ela vende energético, que te dá energia. Então, assim, todo o negócio da Red Bull é entrelaçado. Todo o negócio dela é conectado. Por isso que é uma das empresas que ganhou um mercado muito grande. E é isso que eu quero que vocês façam nos negócios de vocês. Consigam fazer uma construção de ideia, construção de conceito do negócio de vocês tão relevante, né? Tão que faça tanto sentido, que seja claro e que seja óbvio, que a mensagem chegue, seja comunicada, né? Não existe. Seja comunicada para os clientes de forma tão óbvia e tão fácil de ser compreendida que a gente consiga crescer esse negócio. Então, qual o conceito do seu negócio? O que vai determinar o sucesso de um empreendimento é a capacidade do gestor de associar essa boa ideia com uma oportunidade de mercado e transformar em um negócio de êxito. Por exemplo, né? Se a gente fosse abrir um pet shop, quais as características que eu poderia trazer para dentro do pet shop?
abrir um pet shop de banho e tosa, serviço de leve trás, que ofereça serviço médico, veterinário, né? Por meio de parcerias, que sejam lá terceirizados. Essas características estão alinhadas com o meu sonho? Estão alinhadas com o que eu acredito? Se estão, ok, beleza. Não posso eu ficar fazendo algo que vai depender de mim, da minha disciplina, da minha força de vontade, e isso é algo que eu não gosto. Não cola. Você não consegue ser essa colinha que vai grudar e manter esse estabelecimento funcionando por muito tempo. Você precisa acreditar naquilo que você faz primeiro de tudo. É princípio básico da nossa vida. Tudo que a gente faz porque a gente gosta, a gente faz melhor. Eu, por exemplo, vejo por mim. O que eu gosto? Eu gosto de gestão de agronegócio. Então, até se alguém aqui tem propriedade rural, me chama depois para a gente começar a mexer aí no negócio de vocês. Hoje à tarde eu estava mexendo com a propriedade de uma aluna lá da turma 8. Bem legal o negócio deles. E no domingo também mexendo nisso. Por quê? Porque não é trabalho para mim fazer isso. Né? Óbvio que dá trabalho, mas eu faço porque é uma coisa que eu gosto. E quando você faz porque você gosta, se torna mais leve. Eu vejo também por dar aula. É uma coisa que, assim, eu não sofro para fazer. Eu não sofro para estar aqui. Não sofro para estar falando com vocês. Para mim, é um trabalho que é quase um hobby. Eu faço porque eu amo fazer isso. E aí que entra o conceito de empreendimento também. Você tem que alinhar a característica do seu negócio com aquilo que você acredita, com aquilo que você gosta, para tornar mais leve. Porque a jornada do empreendedor é pesada, é cansativa, é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você tem que estar disponível para a tua empresa o tempo inteiro. Você tem que estar resolvendo os problemas o tempo inteiro. Quando você tira férias, deu um BO na tua empresa, você não pode deixar teu time na mão. Ela é um filho, a tua empresa é um filho, que você vai ter que fazer um acompanhamento direto. Dá trabalho, sim. Por isso que você tem que acreditar naquilo que você faz. Apesar de que é muito gratificante e é muito bom ser empreendedor, né? A gente se manda, né? A gente é os nossos chefes, tudo depende de nós. E quem que é o teu cliente? Né? Pensando ali no pet shop, por exemplo. Eu trago esse exemplo porque é fácil da gente conseguir visualizar essa questão de cliente. Quem compra o teu produto ou o teu serviço, no caso do pet shop, são os tutores de pet. Quem influencia essa compra são as recomendações, as vitrines virtuais ou físicas, redes sociais, veterinários, blogueirinha e etc. Quem consome ou utiliza o seu produto ou serviço? Pets. Então, vocês viram que quem compra não é o mesmo que consome? É diferente aqui? Então, quando você vai vender, você tem que vender aqui pensando em agradar quem? Você tem que pensar que você tem que agradar o gato que vai entrar no teu estabelecimento ali e vai escolher a ração que ele quer? Ou você tem que convencer o tutor de que aquela ração tem os melhores nutrientes para aquele gato, porque aquele gato é castrado e está acima do peso e nananã. Isso é importante, você também fazer essa boa identificação. O que está comprando e quem está usando. Mesma coisa que a gente pode pensar com crianças, né? Uma loja de produtos para crianças, de roupa para criança. Você tem que agradar os adultos, que eles que vão tomar a decisão do que eles vão comprar para usar na criança, que é quem vai consumir o produto. Então, fazer essa boa visualização. Qual o benefício que o seu cliente efetivamente procura ao comprar o teu produto ou o teu serviço? Nesse caso que eu trouxe, por exemplo, do Pet Shop. Isso é para vocês conseguirem ter uma visualização de como fazer isso dentro do negócio de vocês. Vocês vão pegar lá os serviços que vocês têm, os produtos que vocês têm e fazer esse tipo de identificação. Qual que é o benefício que aquele produto que você vende lá? Eu vendo... O meu serviço é conserto de ar-condicionado. Qual o benefício que o meu cliente procura quando me procura? Ele está procurando alguém que arrume o ar-condicionado, ele está procurando parar de passar calor, ele está procurando alguém que fique arrumando o ar-condicionado e conversando com ele porque ele está se sentindo carente sozinho. O que o teu cliente está procurando realmente em você? Serviço de banho e tosa, por exemplo, com busca e leva, o que o cliente está comprando? Tempo e conforto. Por quê? Porque ele tem escassez de tempo. A hora que eu entendo que meu cliente tem escassez de tempo,
eu consigo oferecer um serviço de busca e leva para ele, trazendo tempo e conforto, fazendo com que ele adquira o produto que eu tenho para oferecer, tá? E aí eu passo na frente da concorrência, porque eu entendi que o problema dele é a escassez de tempo. O banho tosa. Qual é o problema do meu cliente? A casa dele fica suja quando o pet está sujo. E ele não gosta de fazer um passeio no parque com o cachorro parecendo um... Não vou falar isso. Com o cachorro todo arrepiado, tá? Mal cheiroso. E aí, quando eu entendo que a dor dele é essa, o que eu procuro? No banho tosa, prático profissionalismo. Por quê? Eu vou deixar ele ajeitadinho da forma que o cliente meu quer, né? Que é o tutor. Vou dar um banho, deixar perfumado, porque apesar de que o cachorro detesta perfume, a gente sabe disso, o dono acha o máximo, tá? Então, e vou fazer isso com, óbvio, profissionalismo. Por quê? Se o cachorro tá de banho tomado, quem tem pet sabe, eu tenho gatos aqui. Quem tem pet sabe que se o teu pet tá limpo, a casa fica limpa por mais tempo, né? Se tá com as unhas lixadas, se tá com as unhas cortadinhas, o piso, enfim, da casa se mantém melhor por mais tempo. Então, identificar quais são os reais problemas que o teu cliente tem. Ou ele está levando o cachorro para dar banho porque ele acha que o cachorro é mais feliz tomando banho. Não, né? Não. Acompanhamento médico veterinário. O que o teu cliente está procurando? Um diagnóstico precoce. Poupar dinheiro lá na frente, né? Quem não leva só na hora que aperta. Quem leva já para fazer um acompanhamento. Então, o que ele quer? Evitar preocupações futuras. E aí, no caso de delivery, por exemplo, que eu posso pôr no meu estabelecimento, rações, lojas virtuais, prática de recebimento na porta de casa. Então, quando tem uma loja de roupa, por exemplo, e a minha cliente trabalha no mesmo período que eu trabalho, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Ter um motoboy que vá fazer aqueles condicionais e levar para ela. Por que não, né? Por que eu não posso fazer com que ela receba as coisas na porta da casa dela? Prática, tempo e conforto. Pensem, listem os produtos e serviços que vocês têm no negócio de vocês, ou que vocês pretendem ter, e façam essa identificação. Por que a pessoa adquire aquilo? Mas eu não consigo imaginar por que ela adquire. Então, pensa, por que eu adquiro isso de algum estabelecimento, né? Por que eu vou lá e contrato um serviço de pedreiro para vir aqui arrumar minha casa? Porque eu não sei fazer, porque minha casa tá feia assim, não tô gostando. Geralmente é reforma para deixar mais bonito. Aí você contrata o pedreiro vai lá, faz um serviço pela metade, né? Esquisito. E aí não fica do jeito que a pessoa queria, e aí ela vai reclamar do serviço do pedreiro. Então, o que faltou ali? Compreender qual que era o que ela queria. Às vezes ela nem queria qualidade, ela só queria que ficasse bonito. Então, identifique isso. Quem são e quais serão os seus concorrentes? É outro ponto que você precisa saber. Verifique e faça pesquisa de mercado. Tudo isso aqui é pesquisa de mercado que precisa fazer para você conhecer onde é que você está se enfiando. Então, ver quais são os pontos de venda existentes, tanto físico quanto virtual na tua região, do produto e serviço que você vai oferecer, quais que são parecidos, quem que vai competir com você. Nem todo negócio é o que aparenta, então você tem que ficar esperto com isso, tá? Porque, por exemplo, a BMW, o negócio aparente da BMW é automóveis. Quando você pergunta o que a BMW vende? A BMW vende carro e moto. Sabe qual é o negócio estratégico da BMW? Esse é o aparente. Da mesma forma que eu falei da Red Bull. Que o aparente da Red Bull é vender energético. Mas o estratégico da Red Bull é patrocinar o ser humano fazer coisas incríveis. O negócio aparente da BMW é automóveis. O negócio estratégico é prazer em dirigir. Então, quando a BMW faz todo um trabalho de marketing, um trabalho de divulgação de um novo veículo que ela está colocando no mercado, ela vai focar no prazer em dirigir. É a partir do prazer em dirigir que ela vende, que ela capta e que encontra os clientes dela. E você? Qual que é o teu negócio aparente e qual que é o teu negócio estratégico? Isso vocês precisam saber. É muito importante que vocês definam isso. Qual que é o teu negócio aparente e qual que é o teu negócio estratégico? Não sei, professor, estou perdido, não faço ideia. Mentoria com o professor Maurício, com o professor Flávio. E se quiser a minha presença, ou a presença da professora Dora lá junto, pode chamar a gente que a gente combina o dia que vai estar lá.
tá? Identificando o seu mercado. O mercado que você está se inserindo, ele está em expansão, retração estável ou ele depende muito de outros mercados que oscilam? Né? Faça uma pesquisa. Nesse ponto aqui de identificação de conceito do seu negócio, você precisa de muita pesquisa. Então, descobrir informações gerais no mercado que você está ou que você está entrando, internet, revista, onde você achar conteúdo, tá? Pesquise muito. Quais são as principais empresas do mercado? Quem são os concorrentes em potencial? Quais os pontos fortes e os pontos fracos que esses teus concorrentes têm? Faça contato com pessoas do ramo, fornecedores, associações, feiras, consumidores. Entenda os gostos, entenda a forma que eles estão habituados a se comportar e identifique os problemas que eles têm. Fazendo toda essa análise, você consegue ter uma melhor compreensão do mercado e saber como agir. Via de regra, né? A empresa que entra no mercado que está em expansão, ela vai sair bem melhor do que as empresas que vão entrar depois, quando ele já estiver estável. Então, quando você está entrando em expansão, você consegue ter um crescimento maior junto com esse mercado que está expandindo. Estável, ele já entra mais estável. Você já tem um crescimento mais devagar. E retração é muito perigoso, né? Retração é que ele está diminuindo, está sumindo. Identificação de público, fonte de relacionamento, fornecedores são teus públicos, tá? Seja o cara que te fornece matéria-prima, que você vai lá e compra que você compra o suco, que você compra o pepino para fazer no restaurante a salada, mas o cara que te fornece internet também é teu fornecedor, o banco que você utiliza para passar os cartões é teu fornecedor, a operadora, né, ali da máquina, o quem mais é teu fornecedor, o jardineiro, a companhia de energia elétrica. Então, assim, identifique todos esses públicos, porque você vai ter que ter relacionamento e manter relacionamento com todos eles, e sempre buscando a forma mais positiva, mais tranquila de manter esse relacionamento. Colaboradores e parceiros, os terceirizados também contam. Clientes e acionistas são muito fáceis de você fazer a identificação deles, porque cliente é o cliente que compra, né? E o acionista é o cara que tem ações na tua empresa, sócios, etc. E a comunidade onde você está inserido, que é os órgãos responsáveis pela sua atividade empreendedora. Vamos imaginar que você venda, né, milho, que você seja um produtor de milho, você tem aí os órgãos responsáveis que geralmente compram, você tem as associações que tratam desse tema, que resumem, né? Resumem não, resolvem o preço, as formas de negociação. Então, fique atento a todos esses públicos, tenha uma lista deles e tenha saiba como que se comportar, como se comunicar com cada um desses públicos. E aí eu quero falar com vocês, hoje ainda, né, essas mudanças que têm acontecido nos últimos anos no mundo, nas relações entre as pessoas, porque isso pesa muito nas tomadas de decisão que a gente tem hoje. Seja para você fazer ali a identificação do negócio, fazer a conceituação, ou depois do negócio em andamento, tomar as decisões que você vai ter que tomar, as estratégias que você vai ter que tomar, as reações que vai ter. E aí vamos ver. Família, economia e tecnologia. O que aconteceu nos últimos anos e por que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente vai vender, a gente tem que entender como é que estão os comportamentos agora das pessoas. Vendas, marketing, gestão, estratégias, tomadas de decisão, tudo isso é pensando em como as pessoas vão reagir, como que elas estão habituadas e como que elas vão reagir. Então, eu preciso conhecer de pessoas. Cara, se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios, ponto final. Você precisa entender de pessoas, é sua obrigação como empreendedor entender de pessoas. Você vai fazer gestão de pessoas de uma equipe, você vai fazer a gestão com fornecedores, você vai fazer a gestão com cliente, com contato com muita gente. Você, como empreendedor, vai ter que estar conversando o tempo inteiro com pessoas e lidando com elas. E são a pessoa. Eu digo que eu sou apaixonada por pessoas. Eu amo pessoas.
E pelo fato de que cada pessoa tem um comportamento diferente, você precisa criar esse rapport, que a gente vai começar nas aulas lá na frente, rapport com ela para criar conexão e aí então conseguir se comunicar. Então, o que aconteceu com as famílias nos últimos anos? A idade preferencial para casar mudou, né? Antes, eu tenho 23, e aí eu sempre brinco isso, que se eu tivesse nascido 10, 20 anos, só 10, 20 anos, antes do que eu nasci, eu já estaria sendo considerada patitia. Porque antes as pessoas casavam novas, apesar de que na nossa região aqui isso ainda é muito forte. O pessoal começa a namorar novo e namoram 5, 8 anos ali, casa e tem filhos e vai, né? Mas quando você pega uma cidade assim, um pouco maior, a realidade já é diferente. Você já vê muitos jovens aí, até 30, 35 anos, 40 anos, que não casaram e não estão nem aí para isso, porque o foco é profissional. Então, observa a região que você está, o público que você está atendendo e o que é o interesse deles, né? Prolongamento da adolescência, também. Antes a gente, como casava cedo, a gente já abandonava essa nossa adolescência. Eu falo até hoje que eu morro de medo de engravidar na adolescência. E eu tenho 23 anos. Com 23 anos, a minha mãe já tinha eu e a minha irmã. E tava aí criando a gente para depois fazer faculdade. Mas imagina, eu, para mim, seria um pânico hoje, porque na minha cabeça ainda adolescente demais para ter filho. E aí, se você pega uma pessoa que viveu anos antes, né, que tem mais experiência de vida, não vamos dizer que é mais velho porque é feio, vamos dizer que tem mais experiência de vida, essa pessoa já olha assim, eita, mas você não vai casar? Cadê os namoradinhos? Né? E aí, observa essa dor no teu cliente, se o teu público for esse público, que é o 220 ligado, e correndo de um lado para o outro, e vai de um emprego para o outro, observa qual que é a dor que ele tem, e às vezes fazer essa comunicação de forma engraçada possa ajudar a se conectar com ele, tá? Estilo de casamento hoje mudou, então não é mais aquele casal hétero com filhos. A gente tem sim o casal hétero com filhos, mas a gente tem o casal gay, a gente tem o casal nossa, gente, é tanta que eu sou muito ruim para saber essas coisas. Mas temos diversas formas de casar. Temos o casal que não é casal, né? Que são é uma pessoa com um gato, no meu caso, né? Eu tenho um gato que eu chamo de filho e eu digo para minha mãe que é o neto que ela vai ter. E tem as mães que criam sozinhas, os pais que criam sozinhos. Então, assim, mudou muito isso, muito, e a gente vê muito comumente hoje pais e mães solteiros que têm a jornada de trabalho, têm a jornada em casa. Então, quais soluções que eu posso trazer para eles? Como que eu vou me comunicar? Qual que é o problema deles? A dor deles geralmente, né, é rede de contatos, rede de apoio. Ter filhos, como eu já comentei, já mudou. Hoje em dia, filho não é só criança, mas é cachorro e gato também. Dupla, tripla jornada, essa gurizada tá na loucura hoje em dia, né? Eu falo, mas eu me incluo nisso, porque a minha jornada é tripla, então, para mim, e é gostoso para mim. Eu fiquei doente. Gente, se eu disser para vocês que eu fiquei doente, porque eu tive uma semana sem dar aula à noite. Eu conheço o meu corpo. Eu sei que se eu diminuo o meu ritmo, isso até nem é saudável de falar. Um psicólogo me escuta falando isso, não tapa. Porque se eu diminuir o meu ritmo, o meu corpo já entende automaticamente que eu estou relaxando. E quando eu relaxo, ele lembra, eu posso ficar doente, então. E pau, daí eu fico doente. Daí eu não pude dar aula na semana, porque fiquei sem, tive faringite. Imagina. Mas qual que é a dor desse público? Qual que é a dupla, tripla jornada? É um supermercado depois das 11 horas da noite? Cara, preciso na minha vida disso. Eu sei que eu preciso. É um carro que conecte o Bluetooth sozinho? É um carro que já identifique meu humor e escolha a música? É transporte? Qual que é a dor que essa gurizada tá tendo? Quando eu falo gurizada, eu tô incluindo todo mundo, tá? Se você tem 60 anos, 80 anos e se considera jovial, você é gurizado, né? É isso que eu quero dizer. E esse modelo de família do século XXI está todo diferente. A gente antes era muito assim, vou casar, vou formar uma família, vou ser feliz, isso é conforto para mim. Hoje em dia, isso já não é mais sinônimo de felicidade para todo mundo. No meu caso, né?
Não é sinônimo de felicidade para mim ter uma família, construir uma família. Para mim, sinônimo de felicidade é ser profissionalmente bem desenvolvido. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, porque vocês têm pessoas que vão ter contato com vocês que querem as famílias, que aí são pessoas mais carinhosas, pessoas que entram no teu estabelecimento, querem a tua atenção, querem a tua conversa, né? Ou, geralmente idosos, né, que vão nos estabelecimentos para ficar conversando com a moça do caixa. E tem aquela gurizada desgracenta que fica puto com isso, porque tá com pressa. E daí vai no caixa que não tem atendente, porque pode passar as compras sozinho, botar o cartão, pagar, pôr na sacola e sair. Tem esses dois tipos de pessoas, então fiquem atentos. Aqui o Superpão de Guarapuava tem isso, tem esse atendimento, esse autoatendimento também. Acho que Irati foi colocado na Dona Noca. São as duas cidades que eu mais tenho contato. Eu sei que tem pessoal de toda a região, mas são as duas cidades que eu mais tenho contato. E aí, por exemplo, o Superpão ali, ele atende os dois públicos. Ele tem o caixa lá para atender pessoas que querem atenção, né? Que tem uma pessoa atendendo elas, que elas têm dificuldade, e tem o caixa para aquela galera que está com pressa, só quer passar, pegar as compras e ir para casa. Que vai fazer janta, que vai fazer coisa errada. Então, isso tudo muda esse comportamento, muda a forma que as pessoas entram fazer as compras no teu estabelecimento, a forma que elas querem se comunicar contigo. Cara, é muito chato hoje alguém que liga no telefone e fica contigo conversando um tempão e às vezes você só tá com pressa. Ou tem gente que quer que ligue no telefone e fique conversando, explicando. Então, presta atenção, né? Economia, o que mudou? Antes a gente comprava, a gente não, porque eu não cheguei a comprar, mas era comprado em armazéns de secos e molhados. Hoje a gente entra no Walmart, na vida, nos grandes supermercados, e a gente consome não só o necessário, que antes lá entrava e comprava feijão, arroz, farinha, ovo e fermento. Daí as mães lá, nossas mães, faziam um milagre, faziam receitas e faziam bolos e coisa nada a partir disso. A gente não. A gente vai lá e compra as coisas prontas. Às vezes a gente compra os negocinhos pra fazer assim, quando tá com mais tempo, por hobby, né? Mas a gente deixa, às vezes, de comprar só o necessário e compra pelos olhos, compra pela propaganda. E isso tudo as empresas sabem, nós sabemos e utilizamos para fazer com que comprem da gente. Domingo não é mais o dia da família, geralmente, agora passou a ser mais o dia de compras para algumas pessoas. O emprego não tem mais a mesma estabilidade que tinha no passado, e isso eu gosto de falar porque a geração que está vindo agora vai dar muito trabalho para nós, empreendedores, porque antes a gente contratava alguém e ela ficava 40 anos na mesma função e estava tudo certo. A pessoa estava feliz de trabalhar 40 anos, às vezes tinha um aumento lá, e trabalhei 40 anos na empresa, trabalhei 50 anos naquela empresa, não sei o quê. Com certeza vocês conhecem pessoas que estão assim, que foram assim, né? Hoje a maioria já se aposentou. Porque era a realidade daquela época. Hoje, a gente entra no emprego, a rotatividade está muito mais alta. Você entra no emprego, você vê que não gostou daquilo ali, já aparece outra oportunidade, você já sai, você já vai para o outro, você vê que ali não tem oportunidade de crescimento, você vai para o próximo, você vê a oportunidade de estudar no outro, aí você vai trocando. E as gerações que estão vindo agora estão cada vez mais aceleradas com isso. Então, e outra, né, não é o dinheiro que está prendendo mais essa gurizada. É o interesse em crescimento pessoal, crescimento profissional, se desenvolver. Então, até na aula de endomarketing lá com a professora Dora, a gente fala sobre isso. Sobre o que fazer para aprender esse novo público dentro do nosso negócio. Parar com essa rotatividade, porque custa muito caro para a empresa alta rotatividade. Muito caro mesmo. Então, outra coisa, né? Mudou a produtividade. Hoje não é mais você estar sentado na frente de um computador trabalhando das 8 às 6 da tarde, e sim você cumprir as metas, você não precisa bater mais relógio de ponto, você só tem que entregar resultado. Os empregos remotos são comuns, ó, vejo aqui, tô eu. E essa imagem aqui representa muito eu agora, gente. Eu tô literalmente assim, de camisa social e eu tô com meu pijama, na cintura para baixo. Isso interfere no meu profissionalismo aqui? Não, não interfere em nada. Inclusive, o fato de estar mais confortável, eu consigo conversar e me comunicar com vocês melhor do que se eu estivesse enrijecida, né? Escarpão lá e calça social e tal. É importante, sim, a aparência importa muito para nós empreendedores, principalmente porque a gente é a cara dos negócios.
Então, a hora que a gente sai para a rua, aí a gente tem que estar bem apresentável. É a primeira leitura que alguém tem da gente. Mas não que isso esteja interferindo no profissional de quem está no remoto. Tecnologia, que o autocaixa, amor da minha vida, que você consegue fazer sozinho. Meios de comunicação mudaram. Imagina, eu vim para o Paraná em 2017, minha família lá do Rio Grande do Sul. E se não existisse chamada de vídeo, eu ia ficar morando, cara, eu já estou morando aqui há uns 6 anos, eu ia estar até hoje falando com ele só por telefone, sofrendo de saudade. Eu não sofro de saudade tanto assim, né? Óbvio que eu sinto que eu não sou uma máquina, né? Mas quando eu quero, eu pego meu celular, eu ligo para chamada de vídeo e eu converso com eles, eu vejo o rosto deles, eu vejo se eles estão felizes, se eles estão tristes, qual a expressão que eles têm, eles mostram o meu cachorro que fica lá, eu converso com a minha gatinha que está lá também. Então, né? Tecnologia veio para ajudar a nossa vida e facilitar o nosso dia a dia como empreendedor também. Informação a todo momento, então esteja presente na rede social, porque o teu cliente está com o celular o dia inteiro na mão, está fuçando na internet o dia inteiro, então você tem que estar na internet também. Softwares que surgiram, né? Relacionamento por afinidade, não por localização. A gente vê muito fácil amizades que são só virtuais, não são presenciais. Extinção de empregos e surgimento de novos empregos. A gente está vendo aí que os TI vão ganhar muito mercado. Vai ser essa galera que entrou para fazer esses cursos aí de TI vão ter muito mercado para trabalhar. E alguns empregos vão deixar de existir com o tempo, o que é natural, porque a gente passa por mudanças, nós somos seres humanos, a gente está no mundo porque a gente é curioso e porque a gente quer mudar. Então, o que eu faço para adequar o meu empreendimento a esse cenário? Primeiro, é compreender que não é só o que está dentro da minha cabeça que é realidade, mas que cada pessoa tem uma realidade diferente. Cada pessoa tem talento, cada pessoa tem competência, cada pessoa acredita em algo diferente. E aí, colocar isso no meu negócio é importante. Cada um percebe, né, a realidade de uma forma. E lembrar, você está sendo percebido o tempo inteiro. Então, se você está sendo percebido o tempo inteiro, o que os clientes estão vendo quando olham para você? Eles conseguem ver o teu negócio? Eles conseguem ver você no teu negócio, o teu negócio em você? Isso é muito importante. E aí, para fechar a nossa aula aqui, eu trouxe um pense rápido. Agora são 8h30, a gente vai conseguir até terminar um pouquinho antes. Um pense rápido que eu quero que vocês participem, tá? Não existe certo e errado, aqui é para testar a criatividade de vocês rápida e prática na hora e ver o que vocês fariam, né? Se você fosse abrir um disque pizza, como poderia se diferenciar? Esperar passar a moto, né? Se você fosse abrir uma panificadora, o que você poderia agregar para se diferenciar? E como uma oficina mecânica, pode se diferenciar das demais? Deixa eu deixar aqui. E aí eu quero que vocês abram tanto por áudio quanto por mensagem aqui, mas não precisa responder as 3. Pode escolher qualquer uma para responder. Desde que uns 4 aí participem, eu já fico feliz. Gostaria muito de ver quais as ideias que vocês têm depois dessa nossa aula de hoje. Vou deixar aqui para vocês visualizarem as perguntas. Então, Júlia, essa semana eu ouvi um questionamento sobre a questão da pizza, né? Que a pizza ela é triangular, ela faz parte de né, ela é redonda no inteiro e a caixa dela é quadrada. Então, né, eu fiquei pensando, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, pessoas que são... Hoje a gente vê no mercado muitas frutas vendidas já descascadas, né? Questão da acessibilidade e tal. Então, como você disse, tem famílias que hoje são... uma única pessoa que mora sozinha, né? Ou um casal. E por que não vender a pizza em pedaços já na embalagem já certinha do triângulo ou de uma meia pizza? É uma ideia que surgiu agora. Ah, ótimo. Mas, assim, pensar na persona, né, que a gente tem hoje, que está ao nosso redor e verificar as necessidades dela. Sim, claro. Não, muito bem colocado.
a ideia de fazer a caixa, né, no formato, já ou fazer a venda já pelo pedaço. Até tem uma, eu não lembro qual é a rede, alguma coisa, não sei se não é Pizza Hut, que vende pedacinho, né? Eu nunca vi, mas, né, seria legal comprar assim Uma já ideia no... legal. Qual que é o teu nome? Só Fernanda. Fernanda. Obrigada, Fernanda. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Aline, pode falar? Oi, boa noite, gente. Eu acho que pensando no contexto, por exemplo, da minha cidade, eu tentaria diferenciar em questões de horários. Porque aqui, a maioria dos locais, 10 horas da noite, já não tem mais nada funcionando. E às vezes é exatamente 10h30 o horário que dá fome. A gente, nossa, mas vai se programar. Fome é uma coisa aleatória. Eu não vou pensar, vou pedir agora porque tal hora vai me dar fome. Vai saber se vai me dar fome mesmo ou não vai. Então, acho que eu pensaria nessa questão de horário, um horário estendido, alguma coisa nesse sentido, porque 10 horas da noite é muito cedo. Aline, qual que é a tua cidade? Turvo, Paraná. Ah, do Turvo. Aham. O Turvo é bem pequeno mesmo, né? Sim, mas assim, eu vejo que já tem um público para. Eu vejo até pela minha faixa etária mesmo, eu tenho 26 anos, e menos que isso, sabe? Eu acho que já poderia ter um horário diferenciado, assim, porque eu sou uma pessoa que 11 horas da noite é o horário que vai me dar fome. Sim. E eu já dancei. Ótimo, bem pensado. Agora que você falou do horário, eu fiquei pensando aqui em Guarapuava. Uma coisa que eu tenho de dor é que a maioria só abre depois das 6 da tarde. Também. Às vezes você tá com fome antes. Eu tô lá no serviço, 5h30 da tarde, eu tô escolhendo o que eu vou jantar. E aí não tem como escolher, porque tá fechado o estabelecimento. Eu não posso fazer o pedido para chegar em casa às 6 horas e ele tá chegando junto comigo. Exatamente. Até tem um estabelecimento aqui que eu gosto, que ele abre um pouco antes. Geralmente eu peço de lá por conta disso. Porque quando eu peço o lanche, eu tô no serviço, a hora que eu faço a solicitação, ele leva 15 minutos para chegar na minha casa. Porque daí realmente esse tem o conceito de fast food, né? Porque os fast food são lento food aqui em Guarapuava. Leva 1h30 para receber uma pizza na tua casa. Você já morreu de fome nessa hora. Exatamente, aqui também. É 1h, 1h30, tranquilinho. Né? Nossa, imagina, você sente fome, você tem que esperar 1h30, às vezes você até desiste de fazer o pedido, porque demora muito para chegar. Ou a questão lá que eu falei do horário, nossa, você não consegue nem fazer o pedido antes. Eu acho que isso realmente do horário seria bacana de fazer um negócio. Obrigada, Aline. De nada. Mais ideias? Alguma ideia a respeito da panificadora e da oficina mecânica? Não precisam ter vergonha. Não vou julgar ninguém. Professora, pode colocar novamente as perguntas ali? Olha, se eu fosse uma panificadora, se tivesse uma panificadora, aqui, assim, até onde eu sei, pelo menos na minha região aqui em Balsa Nova, não tem panificadora. Até tinha um tempo atrás, mas não tem mais. Então, o primeiro passo seria abrir uma panificadora, porque, por exemplo, do lado da minha casa tem uma mercearia. Eles compram o pão em Campo Largo e trazem para cá, toda manhã. Nossa, eu não conheço a tua cidade. A tua, eu não sei o tamanho dela. Não vou saber te explicar exatamente o tamanho dela, mas é uns 13 mil habitantes, mais ou menos. Uhum. É bem pequeno. Não, é uma ideia, né? Abrir uma panificadora na cidade que não tem. Não sei no centro, mas pelo menos na parte onde eu moro aqui, que é mais próximo a Campo Largo, não tem mais. Tinha uma, mas fechou. Uhum. É.
O que eu lembro, assim, de ideia de panificadora que eu gosto é a panificadora que tem dentro do Ivasco da Dona Noca, lá em Irati. Ela tem o pão de queijo recheado. Eu não vou para Irati sem passar lá, porque é maravilhoso, divino aquilo. Às vezes pode ser um produto, né, que os seus concorrentes não tenham também. Pode ser um serviço de café da tarde. O que mais que a gente pode pensar? Um café da tarde seria interessante. Talvez pães recheados também seria uma boa. Nossa, é verdade. Nossa, isso aí atrai muita gente. Quando você tá com fome, você fica pensando nesse tipo de coisa, né? Realmente. Não, a gente tem que saber achar as formas de vender. Quando você vende comida, você vende pela barriga da pessoa. Sim. É o cheiro, é imaginar o sabor. E a pessoa lembrar que sempre naquele horário vai estar sendo feito comida. Exatamente. E a oficina mecânica? Obrigada, Henrique. Foi o Henrique, né? Isso, Henrique. Isso, obrigada, Henrique. E a oficina mecânica, o que vocês acham para se diferenciar das outras oficinas? Eu já vou dar minha ideia. Já teria uma parceria com o Lavacar ou teria um sistema de lavagem meu próprio e entregar o veículo sempre bem limpinho. Claro que eu embutiria esse preço dentro do meu serviço, né? Óbvio. Mas a pessoa não precisa saber disso. Sem pesar o preço, né? Mas seria um diferencial. Eu vi que a Heloísa levantou a mão também, mas contribuindo para essa tua ideia da oficina mecânica, não sei se você já ouviu falar na parte de higienização com ozônio. Já ouvi falar. Eu vi que eles estão fazendo bastante em Curitiba. Em Campo Largo eu não vi, aqui na Balsa também não. Então eu acho que seria uma boa incluir dentro do pacote, né? Lógico, sim. Ou talvez mesmo falando, né? Não sei se existe a possibilidade de alguém ser alérgico ao ozônio, mas. Não sei. Acho que não. Acho que não. Está presente no ar, então acho meio difícil. Até assim, de repente oferecer, né, esse serviço para aqueles seus clientes que gastaram mais de, seja lá, 10 mil reais em serviços no ano, ganham uma limpeza de ozônio. Seria uma não boa. Vai te pesar. Se a pessoa gastou 10 conto com você, né? Sim. Por exemplo. Disponibilizar o Wi-Fi para os clientes. Um espaço agradável para esperar o carro ficar pronto. Boa. Boa também. Porque às vezes tem que ficar sentado esperando mesmo, né? Interessante. Cashback. Legal. Heloísa, estou sem áudio, mas pensando hoje em pessoas com hábitos alimentares mais saudáveis, falta bastante panificadoras, nas panificadoras, uma opção de alimentos sem glúten e feitos com produtos naturais. Tem uma parente que está com um negócio nessa linha e está dando super certo. Verdade, Heloísa, eu já tive essa discussão até com turmas anteriores, que realmente falta muito isso. A minha mãe, ela tem intolerância a glúten e a lactose, então ela tem muita dificuldade de encontrar alimento. Em restaurante, em panificadora, em supermercado, ela tem realmente é muito pouco ainda oferecido para a quantidade de pessoas que a gente já tem hoje com intolerâncias desse tipo. E seria muito legal. Nossa, faz bastante falta. E eu não entendo por que ainda os estabelecimentos não têm esse foco. Tudo bem que é mais caro, mas quem não pode comer glúten, por exemplo, não tem o que fazer. Tem que optar por esse produto mais natural. Nossa, a mãe, ela compra assim, tipo, por exemplo, farinha. Eu acho que é farinha de... Não é farinha de beterraba, é farinha de um outro negócio, assim. Que é muito absurdo de caro. Mas, tipo, eles descobrem receitas que fazem render. Ela até fez um curso disso e ela tem interesse em abrir um estabelecimento. Mas a mãe é lá no Rio Grande do Sul, né? Bem longe daqui. Mas legal, gostei da tua ideia de alimentos saudáveis. Até a pizza, né? A gente pode pensar nisso. Tipo, a padaria, pizza, restaurante. Obrigada, Luiz. Eu acho que a questão
do glúten, né, dentro das panificadoras, eu acho que o que complica, talvez, a implementação seja a própria questão da alergia. A minha cunhada também é alérgica a glúten e a lactose, mais a glúten até, a lactose, acho que lactose não, acho que só a glúten. E ela, nossa, é todo um cuidado, assim, por exemplo, quando ela vai na casa dos meus pais, nossa, ela tem que levar as próprias panelas, os próprios talheres, tudo. Eu acho que talvez essa parte fica mais complicada dentro das panificadoras, porque, meu Deus, né, vai ter que fazer quase que uma sala, toda uma coisa muito separada, né, porque pelo que minha cunhada fala, né, relata, assim, nossa, só de ela estar num ambiente onde é feito, onde tenha trigo, por exemplo, para fazer um pão normal, já é o suficiente para alergia atacar. No nível menor, claro, mas já é o suficiente, né? Entendi. Teriam que ter ou 2 cozinhas, né? Ou ter um processo de esterilização, ou bem forte, assim. Ou ser especialista. Só em 0 glúten, 0 lactose. Uma confeitaria seria legal. Só disso. 0 glúten, 0 lactose. Quem tem interesse aí em abrir negócio, temos uma ideia de negócio. Dá pra pôr em Guarapuava, hein? Tem estrutura. Gente, vocês participaram bastante. Gostei, tá? E eu gostei bastante da turma de vocês. Espero que as nossas aulas continuem nesse ritmo. A gente vai se ver amanhã de novo, às 7 horas, para continuar conversando. Mas eu preciso que vocês assistam aquelas aulas lá de planejamento. Amanhã eu vou dar uma pincelada aí na análise SWOT e vou começar a falar dos planos de ação, método 5W2H e plano de negócios, regra de ouro contábil, que são erros que a gente comete quando a gente está começando um negócio, tá? A respeito da aula de hoje, eu acredito que não tenham ficado dúvidas. Como eu digo, fale agora ou calem-se para sempre. E agradeço a presença de vocês aqui, de me aguentar por 2h30, que não é fácil. E eu sei que é irritante ficar ouvindo um monólogo, mas eu tento trazer brincadeiras, assim, expressões que tornam a nossa conversa mais tranquila. Tudo bem? Gente, da parte é isso. Agradeço a vocês. E aí o Matheus pode encerrar nossa questão, porque eu vou ficar aqui para tirar e não ficar gravado.